Se você acha que o casamento é apenas um simples contrato entre um homem e uma mulher, então você ainda não ouviu falar de alguns dos rituais de casamento mais estranhos praticados por certas tribos africanas. No coração da África, onde costumes antigos se misturam perfeitamente com tradições profundamente enraizadas, os casamentos são muito mais do que meras celebrações. São cerimônias complexas, repletas de significado cultural e social, que foram preservadas por séculos. Esses costumes podem variar de surpreendentes a absolutamente surpreendentes. Em algumas tribos, o rapto é usado como uma declaração simbólica de amor, enquanto em outras, práticas como alimentação forçada ou testes de caça são conduzidos para provar a dignidade do noivo. Cada tradição traz sua própria história, refletindo os valores, as crenças e as estruturas sociais da comunidade. O que pode parecer incomum para pessoas de fora é profundamente significativo para aqueles que seguem esses rituais, ilustrando o quanto o conceito de casamento pode ser diverso em diferentes culturas. Neste vídeo, levaremos você a uma jornada emocionante para explorar os rituais de casamento mais exclusivos e raros da África. Rituais que podem parecer inacreditáveis, mas que ainda hoje são praticados. Fique conosco até o final e não se esqueça de apoiar nosso canal curtindo o vídeo e inscrevendo-se para ficar atualizado com todo o nosso conteúdo mais recente. Entre o povo Maasai do Quênia e da Tanzânia, o casamento é considerado um evento central e altamente significativo, profundamente enraizado em rituais tradicionais que refletem a cultura e os valores da tribo. Um dos costumes mais notáveis é o chamado casamento de caça, um teste único pelo qual um jovem deve passar antes de poder se tornar marido. Não é suficiente que ele simplesmente declare sua intenção de se casar. Ele deve provar sua coragem, força e habilidade para proteger sua futura família. Esse ritual envolve uma tarefa perigosa e desafiadora. O jovem deve caçar animais selvagens como uma demonstração tangível de sua responsabilidade, bravura e habilidade. A caçada não é apenas um teste físico, mas também um ato simbólico que mostra sua disposição de enfrentar o perigo em nome daqueles que ama. Durante a cerimônia, as jovens da tribo se reúnem em um círculo para observar o futuro noivo realizar a tarefa. Todos o observam atentamente enquanto ele tenta caçar, de modo que o sucesso nesse ritual lhe rende o respeito da comunidade e prova sua capacidade de cumprir os deveres e as obrigações da vida de casado. Somente depois de concluir o teste de caça e provar seu valor, é que o homem tem permissão para se casar com a mulher que escolheu. Para os Maasai, o casamento é muito mais do que uma união pessoal. É uma celebração comunitária de coragem, honra e compromisso vitalício, destacando o papel essencial dos homens como protetores de suas famílias e comunidades. A tribo Voda, que se estende pelo Chad e pelo Níger, é conhecida por adotar padrões de beleza totalmente não convencionais. Os concursos de beleza são uma parte importante de suas tradições, mas diferem significativamente das normas comumente vistas no resto do mundo. Nessa tribo, os concursos de beleza não são realizados para mulheres, como é comum em muitas culturas, mas exclusivamente para homens. Durante o festival anual de Garawal, um dos maiores eventos sociais da tribo, os jovens competem para demonstrar sua atratividade e charme. No entanto, a competição não se baseia apenas na aparência física. Embora a aparência seja importante, os participantes também devem mostrar sua resistência e paciência. Durante o festival, os rapazes devem dançar continuamente durante a noite diante de um público de mulheres. Esse desafio não é apenas um teste de habilidades físicas, mas também uma medida da resiliência e da paciência de um homem para enfrentar as dificuldades que ele pode encontrar na vida de casado. Aqueles que demonstram força física e resistência dançando até o nascer do sol podem escolher sua parceira entre as mulheres presentes. Essa tradição é vista não apenas como um concurso de beleza, mas como um método para selecionar um cônjuge com base em uma combinação de atratividade física, resistência e paciência, qualidades consideradas essenciais para a construção de um relacionamento conjugal bem-sucedido. Se um jovem persistir até o fim, sem mostrar sinais de cansaço, ele será considerado totalmente capaz de lidar com as responsabilidades da vida de casado. Por fim, ele conquista o direito de escolher a mulher que considera sua parceira de vida. Isso torna o Festival de Gal altamente simbólico, pois julga os jovens não apenas por sua aparência, mas também por suas habilidades físicas e psicológicas.
Em certas regiões de Gana, a tribo Frafra segue um costume de casamento estranho e não convencional conhecido como sequestro de noiva. De acordo com essa tradição, se um jovem deseja se casar com uma mulher, sua família sequestra a noiva e a mantém em sua casa sob rigorosa guarda. Esse ato é considerado a primeira etapa do processo de casamento, pois a noiva não tem permissão para fugir ou sair até que as negociações com sua família sobre o casamento sejam concluídas. Após o sequestro, a família do noivo começa a enviar presentes tradicionais, como aves cozidas e nozes de cola, para a família da noiva. Esses presentes são considerados uma maneira de solicitar formalmente a aprovação do casamento. Essa etapa é extremamente importante, pois representa o preço da noiva ou a proposta de casamento. Se a família aceitar esses presentes e concordar com o casamento, as cerimônias de casamento começam imediatamente, incluindo o noivado e as comemorações para o casal. Se a família recusar o casamento, a noiva é devolvida à sua casa e a família do noivo continua suas tentativas de sequestro até que o casamento seja aceito. Esse costume representa uma forma de negociação social entre as duas famílias, em que ambos os lados participam da troca de presentes e do acordo mútuo para a união. Na tribo Nuer do Sudão do Sul, um casamento é considerado não oficial até que a esposa tenha dado à luz pelo menos 2 filhos. Essa tradição é um dos costumes mais antigos seguidos pela tribo e exige que o casal viva junto por um longo período antes que seu relacionamento seja formalmente reconhecido. Durante esse período, não lhes é permitido nenhum reconhecimento social como um casal legalmente casado. O costume determina que o casal viva junto como parceiros não oficiais, sem desfrutar dos direitos de casais formalmente casados na comunidade. Dar à luz 2 filhos é a principal condição para legitimar o relacionamento, o que exerce uma pressão significativa sobre as mulheres da tribo mais nova. Se a esposa conseguir gerar os 2 filhos dentro do período especificado, o casamento será formalmente reconhecido, concedendo a ela o status e os direitos de uma esposa legítima. No entanto, se a esposa não tiver os 2 filhos exigidos, o casamento é considerado nulo e o marido tem o direito de reivindicar o preço da noiva, que consiste em 40 cabeças de gado. Essa tradição impõe limitações rigorosas às mulheres, pois elas enfrentam intensa pressão social para cumprir o cronograma esperado para o parto. O não cumprimento desse requisito pode levar a situações socialmente embaraçosas em que a mulher é tratada como se não tivesse cumprido as condições do casamento, fazendo com que ela pareça incapaz de desempenhar um dos papéis mais importantes atribuídos a ela na sociedade. Em algumas tribos Zulu da África do Sul, a culinária compartilhada é considerada parte integrante dos rituais de casamento. Esse costume não se refere apenas à preparação de alimentos, mas serve como um teste social e cultural que reflete a capacidade da noiva de se adaptar à vida de casada. De acordo com essa tradição, espera-se que a noiva participe da preparação das refeições para todos os membros da família e amigos que comparecerem à celebração do casamento. Essa prática tem um significado profundo nas comunidades Zulus, pois a capacidade de preparar uma refeição comunitária é vista como uma demonstração de que a noiva está pronta para administrar as responsabilidades domésticas com sucesso. Cozinhar é considerado não apenas uma habilidade doméstica, mas também uma medida da capacidade da noiva de lidar com os deveres da vida de casada e cuidar de sua família. Nesse contexto, a comida se torna um símbolo do vínculo familiar e da capacidade de nutrir os outros. Além disso, esse ritual é um importante teste de cooperação entre o casal. Espera-se que os noivos demonstrem compreensão e trabalho em equipe ao preparar as refeições. A culinária compartilhada incorpora a ideia de que a vida conjugal depende de uma parceria igualitária entre os cônjuges, incluindo o apoio mútuo em todos os aspectos da vida, desde as tarefas domésticas diárias até os grandes desafios que podem enfrentar juntos. Por meio desse costume, garante-se que tanto a noiva quanto o noivo possam trabalhar juntos de forma harmoniosa, o que é considerado a base para um casamento estável, baseado no respeito e na colaboração. A culinária compartilhada, portanto, não é apenas uma atividade prática, mas também uma representação simbólica do trabalho em equipe, da paciência e das responsabilidades compartilhadas necessárias para uma vida conjugal bem-sucedida. Em certas regiões da Mauritânia, um costume social único e incomum é praticado. Conhecida como engorda forçada, essa tradição exige que as meninas ganhem muito peso desde cedo. Elas são enviadas para campos especiais, onde são obrigadas a consumir grandes quantidades de leite, carne e outros alimentos altamente calóricos diariamente para atingir um peso ideal,
o que é considerado crucial para aumentar suas chances de um casamento bem-sucedido. Nessa sociedade, uma garota rechonchuda é vista como mais desejável do que suas colegas mais magras, porque o peso é tradicionalmente associado à saúde, à fertilidade e à atratividade geral, o que aumenta a probabilidade de ela conseguir um bom partido. A prática está profundamente inserida em um sistema social mais amplo que vincula a aparência física de uma menina ao seu valor matrimonial e ao status social. As meninas que não conseguem atingir o peso necessário podem sofrer rejeição social, pois a magreza é vista como uma fraqueza ou defeito, reduzindo sua aceitação entre possíveis pretendentes. Portanto, a engorda forçada é vista não apenas como uma tradição, mas como uma etapa essencial para garantir a segurança futura da menina e sua aceitação social por meio do casamento. Apesar dos esforços persistentes do governo mauritano, bem como de organizações locais e internacionais de direitos humanos, para eliminar essa prática, ela continua em determinadas áreas rurais. As famílias que mantêm esse costume geralmente o veem como um marcador cultural essencial, passando-o de geração em geração. Embora muitas pessoas de fora percebam a prática como uma forma de abuso físico e psicológico, ela continua sendo um ritual culturalmente significativo que reflete crenças profundamente arraigadas sobre beleza, casamento e expectativas sociais. Além disso, campanhas sociais e educacionais recentes visam aumentar a conscientização sobre os graves riscos à saúde associados à engorda forçada, como obesidade, problemas cardiovasculares e distúrbios digestivos. Essas campanhas também enfatizam a importância de permitir que as meninas façam escolhas pessoais em relação ao seu corpo e ao seu futuro. Embora a superação dessas tradições seja um desafio, os esforços contínuos continuam a promover mudanças, visando a um futuro em que as mulheres jovens possam se casar livremente e sem coerção, com base em suas próprias decisões e não em pressões sociais. Em algumas tribos Amazigh, no norte da África, o casamento é considerado uma instituição profundamente social e centrada na família. Não se trata apenas de uma união entre dois indivíduos, mas de um vínculo entre duas famílias que engloba todos os seus valores e tradições culturais. A aprovação da família extensa é essencial para que o contrato de casamento possa ser finalizado. O dote fornecido pelo noivo é uma parte central desse processo. Não se trata apenas de um presente financeiro ou material, mas de um símbolo da posição social e do respeito da família. O dote reflete a capacidade do noivo de assumir responsabilidades e garantir o bem-estar de sua futura esposa. Seu valor é determinado não apenas pelos desejos da noiva ou do noivo, mas também pela posição social e econômica de ambas as famílias, enfatizando a importância da hierarquia e do status da família. Por meio dessa tradição, a capacidade do noivo de atender às expectativas da família e proporcionar uma vida estável é testada. O dote funciona como uma medida prática e simbólica de sua prontidão para o casamento. Isso demonstra sua responsabilidade, compromisso e capacidade de apoiar a esposa e, ao mesmo tempo, reforça as normas sociais e a coesão familiar. O casamento nessas comunidades é, portanto, um processo social complexo em que a família extensa desempenha um papel ativo na orientação e aprovação da união. O dote serve como uma ponte entre a tradição e a vida prática, garantindo que o casamento seja baseado em estabilidade, respeito e valores culturais. Dessa forma, a tradição do dote Amazigh preserva a honra da família e, ao mesmo tempo, garante o bem-estar futuro do casal. Na tribo Shona do Zimbábue, a preparação de alimentos é considerada uma parte essencial das cerimônias de casamento, com a noiva desempenhando um papel central. Essa tradição exige que a noiva prepare uma refeição tradicional antes de se mudar para a casa do marido. Esse ritual não se trata apenas de cozinhar, mas serve como um teste da capacidade da noiva de administrar as responsabilidades domésticas, que são consideradas uma parte vital da vida de casada na cultura Shona. Acredita-se que a capacidade da noiva de administrar uma casa com sucesso por meio da culinária reflete sua prontidão para viver com o marido e cuidar da família com eficiência. Esse costume é celebrado em uma atmosfera festiva especial que inclui cantos e danças de ambas as famílias. As cerimônias são organizadas para expressar alegria e apoio à noiva e ao noivo no início de sua vida juntos. Os rituais envolvem hinos e canções que transmitem felicidade e simbolizam o vínculo entre as duas famílias. Todos participam da dança e das comemorações, marcando a ocasião como um evento comunitário significativo. Por meio dessa tradição, a comunidade Shona demonstra seu apreço pelas habilidades domésticas como parte integrante de um casamento bem-sucedido. Cozinhar não é apenas uma tarefa prática,
mas incorpora cuidado, respeito e apoio mútuo entre o casal. Também serve como um indicador da capacidade da noiva de contribuir para a construção de uma vida familiar estável e harmoniosa. O desafio culinário destaca a importância das habilidades práticas, da colaboração e do envolvimento da família no casamento. Ele enfatiza que uma união bem-sucedida depende não apenas da compatibilidade emocional, mas também da capacidade de manter um lar, nutrir relacionamentos e manter tradições culturais. Ao participar desse ritual, a noiva prova que está pronta para a vida de casada e que está comprometida com o bem-estar de sua nova família. Em conclusão, esses costumes mostram que o casamento na África não é apenas uma união entre um homem e uma mulher, mas também uma representação de tradições e práticas que foram transmitidas por milhares de anos. Esses costumes incomuns, que podem parecer estranhos para alguns, são parte integrante da identidade cultural dessas comunidades que se orgulham de sua herança. Embora algumas dessas práticas possam parecer estranhas, cada tribo as vê como um sinal de respeito à tradição e ao espírito comunitário, refletindo a profunda identidade cultural dessas sociedades africanas. E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a chance de ficar atualizado com todo o nosso conteúdo mais recente, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação para que você nunca perca nada de novo.